Olá, a TV Hemocentro conversa hoje com Paulo Rodrigues. Ele é diretor para o Brasil da Universidade do Sul da Califórnia. O assunto de hoje, bolsas de estudos. A universidade oferece a brasileiros a oportunidade de estudar na terra do tio Sam. Essa universidade está entre as 50 maiores do mundo e é para lá que você pode ir se quiser fazer um doutorado pleno. Este é o assunto de hoje com o Paulo Rodrigues. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, obrigado. Paulo, por que a universidade está interessada em alunos brasileiros? Olha, a universidade entende que o Brasil é um dos canteiros aí de grandes talentos, né? Existem grandes pesquisadores brasileiros e nos daria muita honra poder ter mais desses grandes talentos fazendo pesquisa no nosso campus. Por exemplo, que áreas ou quais são as áreas de atuação que esse aluno brasileiro, esse estudante brasileiro pode requisitar na universidade? Então, a oportunidade dessas bolsas que nós vamos oferecer é resultante de um acordo que nós assinamos com o Ministério da Educação, com a CAPES, né, para oferecer bolsas de doutorado pleno. E esse acordo que nós firmamos com a CAPES, ele abrange todas as áreas do conhecimento, exceto a medicina clínica. Então, pesquisadores de qualquer área são convidados a participar do processo seletivo. E em função de quais são os principais programas, eu devo dizer que a universidade é muito grande. São 18 faculdades que compõem a nossa universidade, mais o Colégio de Letras, Artes e Ciências, onde nós temos programas de Biologia, de Química. Um exemplo foi o professor nosso de Química que recebeu o último prêmio Nobel na área de Química. Então, assim, existe uma variedade muito grande de oportunidades e de programas, o que a gente convida os alunos interessados a pesquisarem um pouquinho, né, fazer um pouquinho de dever de casa para encontrar as áreas que interessam a eles e aí participar do processo seletivo. Paulo, onde o aluno interessado pode buscar mais informações dessa bolsa de estudo? Bom, nós temos um escritório em São Paulo, né? É nosso prazer poder conversar com esses alunos que tenham interesse na oportunidade com a Universidade do Sul da Califórnia, mas o nosso portal também ele é muito rico em informações bastante detalhadas, né? Basta você digitar usc.edu e lá no usc.edu você pode fazer buscas por assuntos específicos e levantar todas as informações com relação às pesquisas que são feitas atualmente na USC, quais são os professores que estão à frente desses departamentos de pesquisa e ver se realmente o que nós temos lá é o que atende à expectativa e o desejo, o sonho, às vezes, de um pesquisador brasileiro de continuar estudando e fazer um doutorado pleno. Qual é o valor da bolsa de estudo? Ela é variável de um valor de um mínimo ao máximo, a um valor fixo? Então, o nosso acordo com a CAPES, um dos principais diferenciais, não é que o aluno vai ter uma bolsa, um estipêndio anual de $30 mil, que é bastante competitivo, né? O valor final, que inclui o estipêndio, a passagem dele, moradia, mais as despesas acadêmicas, isso o aluno não vai ter nenhuma despesa com isso, chega em torno de uns $50 mil por ano, e isso é metade, aproximadamente a metade, é financiado pelo governo brasileiro e a outra metade financiado pela Universidade do Sul da Califórnia. Agora, Paulo, o que é que você acha que vai motivar, quais motivações o brasileiro teria para estudar nos Estados Unidos nessas condições? Veja, os Estados Unidos têm um número muito grande de universidades, né? Mais de 4 mil universidades. Um bom número dessas universidades são consideradas universidades de pesquisa, que é o nosso caso, uma universidade voltada para a pesquisa. E se você olhar os rankings das melhores universidades do mundo, né, as universidades americanas têm uma certa predominância, né, ali nos primeiros lugares entre as melhores universidades do mundo. E a USC está no grupo seleto das 50 melhores universidades do mundo. E realmente assim, é uma oportunidade muito grande para esses alunos fazerem pesquisa de primeira linha e estarem inseridas num ambiente
que é um microcosmo do mundo, né? A cidade de Los Angeles, que é o centro financeiro, tecnológico, cultural da costa oeste dos Estados Unidos, uma ligação muito forte com a Ásia, pela sua localização geográfica. A nossa universidade, ela prima muito pela diversidade de culturas, de etnias, de religiões. Então, também estar imerso nesse contexto de diversidade e a facilidade de estabelecer relações de trabalho, de amizade, né, com pessoas de todas as partes do mundo, são alguns, né, dos atrativos. Além da pesquisa de primeira linha que ele vai poder fazer, são alguns dos atrativos, e a localização de estar em Los Angeles também, são alguns dos atrativos que eu acho que agregam muito valor para um pesquisador brasileiro. E como é que faz? O aluno ele apresenta um projeto dentro da linha de pesquisa da universidade, ou já existe um projeto que ele tem que desenvolver para poder ser aceito, o projeto já da universidade que ele tem que fazer para ser aceito na instituição? Eu acho que o primeiro passo seria ele fazer um trabalho de pesquisa, né, no nosso portal, né, que seria o primeiro lugar de pesquisa, para ele identificar os principais centros de pesquisa que nós temos e o tipo de pesquisa, de conhecimento que tem sido desenvolvido ali, para ver se nós temos muitos, né, as chances de que isso bata com os interesses deles são grandes, mas pode ser que talvez naquela área específica dele nós não tenhamos um programa tão direcionado. Uma vez identificado esse programa que está dentro daquilo que ele objetiva fazer, o processo é relativamente simples. Até o dia 1º de dezembro, ele tem que fazer toda a parte inicial de inscrição, que é submeter toda a sua documentação, o seu histórico acadêmico e fazer as provas internacionais exigidas para ser considerado para uma dessas bolsas. Mas é importante que ele, antes de fazer isso, observe, pesquise para saber se as pesquisas que nós fazemos estão alinhadas com o objetivo dele. Ele fez todo esse caminho que você traçou. As provas são realizadas aqui ou nos Estados Unidos? Algumas dessas provas, elas são realizadas, são provas internacionais realizadas em qualquer parte do mundo, né? Provas de proficiência do idioma e provas exigidas para ser aceito num mestrado ou num doutorado, que é chamado de GRE. Tem o GRE, que é essa prova para ser aceito num mestrado, né, num doutorado, e tem o TOEFL ou o IELTS, que são provas de proficiência. São provas internacionais, mas que o aluno normalmente faz daqui. Tem centros aplicadores dessas provas. Ok. Eu estou conversando com o Paulo Rodrigues, ele é diretor da Universidade do Sul da Califórnia. A universidade abre bolsas de estudos para brasileiros para o doutorado pleno. Você vai ficar sabendo no próximo bloco o seguinte: você imagina quantos estudantes brasileiros estão nos Estados Unidos? Agora, dá para imaginar quantos estudantes chineses estão nos Estados Unidos? No próximo bloco. Eu converso com o Paulo Rodrigues, ele é diretor da Universidade do Sul da Califórnia. A universidade abriu um escritório em São Paulo com o objetivo de atrair estudantes brasileiros que queiram fazer doutorado pleno em Los Angeles, base da universidade. São dezenas e dezenas de áreas de pesquisa, 18 faculdades, 40 mil estudantes na Universidade do Sul da Califórnia. Está entre as 50 melhores do mundo e um orçamento bem pequeno para os nossos padrões, 3,5 bilhões de dólares ano. São números que impressionam, mas impressionam mais é a quantidade de estudantes estrangeiros que estão lá nos Estados Unidos. O Paulo vai citar aqui os 5 maiores países, os cinco maiores contingentes de estudantes que estão nos Estados Unidos buscando o ensino americano, tendo como ensino americano, a pesquisa americana como referência. Bom, Paulo, eu tenho certeza que quem ouvir vai ficar impressionado com os números e a diferença de alguns países para o Brasil, mas os números são seus. Bom, os números que eu vou repassar são do IAE, né, que é um instituto americano que publica as estatísticas com relação aos alunos estrangeiros nos Estados Unidos anualmente. E o último relatório que eles publicaram continua mostrando, como já há muitos anos, uma presença muito forte dos asiáticos nas universidades americanas. Em torno de 140 mil
chineses, né, que é o grupo mais representativo de estrangeiros nos Estados Unidos, sendo o número 1, os indianos, que vem na sequência. Nós temos também os coreanos, que tem um número bastante significativo, em torno de 70 mil alunos em universidades americanas. A Arábia Saudita, surpreendentemente, que está em 4º lugar. Uhum. E o Canadá, que aí faria até mais sentido, né, porque está ali tão próximo, perto. né? Mas também é interessante a gente fazer um comparativo com o Brasil, né? O Brasil, nessas estatísticas, aparece bem lá embaixo, com cerca de 9 mil alunos em universidades americanas. O Paulo, aqui os números que o próprio Paulo já havia me passado, a Arábia Saudita tem 34 mil estudantes, o Canadá 26 mil e o Brasil 9 mil. Uhum. Você atribui a quê, se é que eu posso chamar isso, de falta de interesse ou falta de oportunidade para se fazer esse intercâmbio? Não, eu acho que é simplesmente uma diferença de estrutura de sistemas educacionais, né? O Brasil oferece, através da rede pública de educação superior, né, as universidades públicas brasileiras oferecem educação de altíssima qualidade a custo zero, né? Quer dizer, isso é um benefício muito grande para os brasileiros. As pessoas de fora do Brasil têm um pouco de dificuldade de entender, de conceber a possibilidade de você estudar de graça, né? Fazer toda a sua graduação, pós-graduação, doutorado de graça numa universidade pública. Então, eu acho que passa bastante por aí, né? É claro que existe muito que o Brasil pode fazer e o governo brasileiro tem sido bastante ativo, né, com o programa Ciência Sem Fronteiras, que abriu uma janela de oportunidades imensa, né, para alunos da graduação, também da pós-graduação, doutorado e agora também me parece que programas de mestrado brevemente vão fazer parte desse programa. São oportunidades fantásticas para os brasileiros. Então, a gente tem ainda bastante oportunidade de crescer em termos de internacionalização, né, da educação, a presença de brasileiros, tendo essa vivência internacional, tendo essa experiência, mas também eu acredito que passe bastante por essa questão da estrutura, né, da educação em diferentes países e o que faz, e também a população, né, você pega um país como a China, que tem quase 2 bilhões de habitantes, 140 mil acaba não sendo tanto assim, né? Relativamente falando. O Paulo, o escritório em São Paulo foi montado há quanto tempo? Nós estamos com o escritório desde o finalzinho de fevereiro, em torno de 8 meses. 8 meses. Que estamos operando com o escritório. Além do Brasil, onde mais a universidade tem escritório? Bom, nós temos em 8 outros países. Não sei se eu vou conseguir falar todos os 8 aqui, mas o México, nós temos, na China, Taiwan, Índia, Coreia. Tá me faltando 2 aí. Que eu não me lembro agora. Vamos voltar aqui também, só para a gente ter uma noção do quanto a universidade está buscando essa relação com o mundo, né? Então sabe... China, Índia, Coreia, México, Brasil, Taiwan. Índia já falamos? Singapura, Índia já falou Índia. Bom, a concentração é na Ásia. Tradicionalmente, dos últimos 20 anos, a universidade se voltou bastante para a Ásia, né? Pela sua localização. Los Angeles é como uma espécie de portão de entrada, né? Ou de comunicação dos Estados Unidos com a Ásia. E como a universidade está em Los Angeles, a presença na Ásia, principalmente no sudeste da Ásia, é muito forte. Mas, na verdade, a USC tem uma tradição de internacionalização muito forte, né? Não foi da noite para o dia que a universidade é a número 1 em número de alunos internacionais nos Estados Unidos. De todas as universidades americanas... Você me disse que a universidade tem 40 mil alunos. Em torno de 40 mil alunos. Desse total, qual a quantidade de estrangeiros? Em torno de 8 mil alunos estrangeiros. 20% da universidade E desses 8 mil, são 60 brasileiros? Exatamente. É um número bem pequeno. É um número bem pequeno, mas nós queremos aumentar esse número aí. Tem meta?
Não tem uma meta definida. O critério é mais da qualidade, né? Bons alunos. Nós queremos atrair bons alunos alinhados com o perfil da nossa universidade. Ok. Eu converso com o Paulo Rodrigues. Paulo, o site para quem quiser mais informações sobre essa parceria e a possibilidade de estudar nos Estados Unidos? usc.edu. Lá tem todas as informações. Lá tem todas as informações. Eu vou para mais um intervalo, daqui a pouco eu volto no terceiro e último bloco da TV Hemocentro, falando sobre bolsa de estudos nos Estados Unidos para doutorado pleno. Este é o terceiro e último bloco da TV Hemocentro de hoje, falando sobre bolsa de estudos nos Estados Unidos. O Paulo Rodrigues, que é representante da Universidade do Sul da Califórnia no Brasil, e a Ângela McCracken, que é a representante no México da Universidade do Sul da Califórnia. Os dois primeiros blocos com o Paulo e esse terceiro com a Ângela, para saber dela qual é a expectativa que o mexicano, ou qual é a expectativa que a universidade tem em relação ao México para atrair estudantes. É muito similar ao objetivo no Brasil, é melhorar a relação entre os países, entre os Estados Unidos e México. É uma relação bilateral muito importante para ambos países. Então, o intercâmbio intelectual, acadêmico, científico, muito importante para o conhecimento mutual e o desenvolvimento econômico, científico dos dois países. E também o aspecto cultural. Nossos futuros estão unidos. Então, entre mais cooperamos, colaboramos, melhor para ambos lados. Bom, a Ângela, você se graduou na Universidade do Sul da Califórnia. Sim. Aí ela fez mestrado e doutorado. Isso. Adora política, estudou a política da América Latina e quis concentrar as atenções delas no México. Até ela conhecer o Brasil, porque daqui a pouco ela vai querer estudar a política aqui no Brasil. Vai se arrepender um pouquinho, mas vai querer estudar a política aqui no Brasil. E a Ângela tem um objetivo. No segundo bloco, o Paulo falou do número de estudantes chineses, indianos, coreanos, os sauditas e os canadenses, lá nos Estados Unidos. O Brasil tem 9.000 alunos e o quinto colocado, por exemplo, é o Canadá com 26.000. É uma distância muito grande. A Ângela tem um objetivo. Ela quer transformar o México na terceira potência em contingente de estudantes nos Estados Unidos. Ela quer chegar a 100.000 estudantes. Como? Boa pergunta. Não somente sou eu, e também a gente no México está vendo o Brasil, o programa de Ciências Sem Fronteiras. É um objetivo em México, porque ven a potência científica e o êxito no Brasil. Então, estamos em um fórum binacional de educação superior, investigação, pesquisa e inovação, bilateral entre os Estados Unidos e México. É uma iniciativa presidencial de o presidente Obama e o presidente Peña Nieto do México. Estão propondo ideias, aumentar intercâmbio,
colaboração em pesquisa. Hoje, quantos estudantes mexicanos tem nos Estados Unidos? 14 mil. 14 mil. 5 mil a mais do que o Brasil não é um número muito grande, né? Não. Até por causa da fronteira. Sim. Não Poderia muito ser muito maior. E esses 100 mil, você espera alcançar quando? O objetivo é antes do 2018 no México. São quase 10 mil não, 18, nós estamos há 4 anos, quer chegar a 100 mil, são 25 mil alunos por ano. Vai ter que correr, hein? Vai ter que correr para atingir essa meta. Tomara que você consiga. Ângela, qual é a visão que vocês americanos têm do Brasil? Que imagem? A imagem que o Brasil tem lá nos Estados Unidos hoje. Hoje em dia é uma imagem de uma história de êxito, super êxito, de um país em crescimento tremendo e uma estrela na América Latina. Muito bem. Gostou daqui? Gosto. É a primeira vez que você vem aqui? É a segunda vez. Segunda vez. Sim. Ribeirão Preto é a primeira. Primeiro em A Ribeirão. primeira. O clima é esplêndido. Que bom que ela veio num dia bem tranquilo, né? Ameno. Que bom, que bom. Bom, eu agradeço aqui a Ângela, ela é a diretora da Universidade do Sul da Califórnia para o México. O Paulo Rodrigues é diretor da Universidade para o Brasil. Os dois têm metas a serem cumpridas, querem promover o intercâmbio entre estudantes, querem transformar a Universidade do Sul da Califórnia numa referência tanto para brasileiros quanto mexicanos. E eu encerro dizendo o seguinte, em 2013, há hoje lá na universidade 60 brasileiros. Em torno de 60. É o dobro do que tinha em 2012. Portanto, o trabalho do Paulo também não é fácil, vai ter que correr bastante para conquistar mais alunos e, pelo que a universidade oferece, não deve ser difícil, Paulo. Nós acreditamos que toda vez que a gente conversa, né, principalmente com imprensa, com jornalistas, e quando eles começam a entender realmente a estrutura, a força dessa instituição, se transforma numa história quase que escondida, né, que a gente está contando agora. Então é muito prazeroso fazer isso e as pessoas têm recebido com muito carinho, com muita gentileza, e eu acredito que nós estamos no caminho certo, sim. Obrigado, Paulo. Obrigado, Ângela. Bom retorno aos Estados Unidos. Obrigada. A TV Hemocentro fica por aqui. Muito obrigado pela sua atenção.